Ai, arrogância, aquela pessoa que tem o rei na barriga, aquela pessoa que se acha acima de todos. Pois é, neste vídeo nós vamos bater um papo sobre uma frase que é muito antiga, que muita gente já ouviu, mas poucos realmente param para entender o perigo que ela carrega. Estamos falando da soberba. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, menciona o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Sabe aquele excesso de confiança que vira cegueira? É exatamente sobre isso que a Bíblia está nos alertando. Vamos entender como não cair nessa cilada. Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Capítulo 1. O que é essa tal de soberba? Muitas vezes confundimos autoconfiança com soberba. Ter autoestima é ótimo. O problema começa quando a gente passa a se achar superior aos outros. A arrogância, ser metido, nariz empinado. A soberba é como uma lente que distorce a realidade. Você para de ouvir conselhos, acha que já sabe de tudo e que as regras não se aplicam a você. É o famoso rei na barriga. Capítulo 2. A visão de túnel do orgulho. O grande perigo da altivez, que é esse espírito empinado, orgulhoso, é que ela tira a nossa visão periférica, a visão do todo, a visão que nos rodeia. A gente só pensa na frente, só pensa com o cabresto. Quando estamos cheios de nós mesmos, nós não enxergamos os buracos que estão no caminho. A pessoa soberba, ela ignora os sinais de aviso, porque acredita que é invencível. É por isso que o texto bíblico diz que ele vem antes da ruína. Ela é o ponto cego que precede o acidente. Capítulo 3. O exemplo do Titanic e de tantos outros. Pense em grandes quedas na história ou até na vida das celebridades. Quase sempre, antes do fracasso público, houve um período de arrogância extrema. Quando alguém diz, nem Deus afunda este navio, ela está assinando um contrato com a queda. A vida tem um jeito muito particular de nos lembrar que não temos o controle de tudo. A gente tem que entender que existe uma ação e reação para tudo na vida. Nós vivemos rodeados de energia, então o nosso corpo ele emana energia. Tudo que está ao nosso redor tem energia. Então a gente tem que procurar sempre produzir energia positiva para que tudo ao nosso redor tenha uma sensação mais leve do que aquela sensação pesada quando você vai num ambiente que te dá sono, te dá cansaço, porque tudo ali é negativo. Então você chega no ambiente e você já quer sair. A mesma coisa é a arrogância, a soberba. Uma pessoa muito arrogante, ela é igual ao efeito gangorra. Quando ela está lá em cima, todo mundo está embaixo. Quando você está em cima, ela está embaixo, porque vocês não querem se cruzar. Então, quando você vai, ela vem. Quando ela vai, você volta, porque você não quer cruzar com aquele ser humano. Se ela está em uma calçada, você atravessa para outra, só para não ter que cruzar. Realmente, por quê? Em algum momento da vida, tudo existe o acerto de contas. A pessoa arrogante, a pessoa soberba, a pessoa muito cheia de si, ela chega num patamar tão alto que lá de cima as pessoas começam a enxergá-la. Então o que elas querem fazer? Traçar estratégias para derrubar aquele ser que está lá. Isso em qualquer situação, qualquer cenário. Cenário empresarial, até na família, na escola, na faculdade, na religião, no futebol, na política. Em qualquer ambiente, o soberbo ele se destaca por um determinado tempo. Ele começa a ganhar poder. Chega um certo ponto que ninguém mais suporta. Por quê? Porque o poder tomou conta da cabeça. Então ninguém mais suporta. Então, ou seja, vamos nos unir porque a base ela é mais forte e derrubar. Simples assim. A gente sabe que as pessoas elas têm um tempo de validade, ainda mais que elas estão em cargos de poder.
Enquanto ela não for derrubada, se ela não responde às expectativas, é grande. Lembre-se, a massa ela tem força, sempre vai ter. Então ela consegue derrubar grandes líderes quando ela quer. Se ela é aquela massa passiva que aceita tudo e vamos ver, deixa a vida me levar, a vida leva eu, o poder ele vai dominar vocês. Agora, quando a massa ela é forte, o poder nunca domina. Então, a união faz sempre a força. Por isso que esse ditado é muito certo. União faz a força. Então, a massa tem algum momento que ela vai ficar tão irada que ela vai derrubar o poder. Vídeo que está acontecendo na Venezuela. A dica aí para vocês, extremamente atual, tá? Então, é uma questão de soberba. A soberba cega, a soberba não deixa você evoluir, porque para você evoluir você precisa olhar o todo, você já não olha mais o todo, você só olha teu umbigo. É você por você mesmo, já acaba o narcisismo entrando naquele ponto de que, nossa, quem sou eu na fila do pão? Eu sou o máximo, eu sou aquele que fura a fila porque onde eu chego todos têm que abaixar a cabeça para mim. É mais ou menos isso. A soberba derrubou Hitler. Fica a dica, historicamente falando, tá? Então a gente pode entender como que a soberba tem poder, mas ao mesmo tempo existe a lei do retorno. Esse poder tem um antídoto. E a gente, como ser humano, em massa, a gente pode derrubar. Então nem todo poder ele é eterno. Poder ele tem prazo de validade. Então segue a linha da roda gigante. Uma hora você está lá em cima e outra hora você está lá embaixo. A soberba, ela faz você subir, mas ao mesmo tempo faz você descer. Lembra que o mundo ele é 360. Capítulo 4. Por que a queda dói mais para o orgulhoso? Se uma pessoa humilde erra, ela pede desculpas, aprende e levanta. Mas para quem vive com espírito altivo, a queda é um choque de realidade brutal. O tombo dói mais porque a altura de onde a pessoa se colocou era muito grande. A ruína não é só financeira ou profissional. Muitas vezes é a ruína da nossa reputação e dos nossos relacionamentos. A pessoa soberba, ela quando cai, ela afasta todo mundo, ninguém mais quer saber dela. Mas por que ninguém mais quer saber? Pelo seguinte, relacionamentos. Relacionamentos é o porto seguro de qualquer um. São as redes de apoio, onde você se apoia, onde você tem ombro para chorar, onde você tem pessoas que vão te ajudar a se reconstruir. O soberbo, ele perde tudo isso. Ele não só perde o poder, como ele perde os verdadeiros amigos. Só ficam ao lado de pessoas assim, desses soberbos, quem se identifica. Aquelas pessoas que se identificam com aquele tipo de ser humano. Mas quem não se identifica, ó, perna para quem tem. Ninguém fica ao lado. Porque às vezes você tolera um chefe soberbo, porque você precisa ganhar seu pão de cada dia. Então você aguenta, você engole sapos, você engole um brejo inteiro. Porque você tem que aguentar, você tem que tolerar. Mas quando aquele chefe é demitido, a primeira coisa é que te dá um alívio. Graças a Deus, que vai dessa para melhor, né? Porque a gente nunca deseja o mal para o ser humano. Mas a gente não quer mais saber, a gente esquece, a gente deleta da vida. Porque a gente não quer a gente assim perto. Quando citam o nome, então dá até arrepios. Porque já vem aqueles gatilhos mentais do passado, né? Então você não quer nem saber, sabe? Então o soberbo, ele planta isso, a vida inteira dele. Então quando ele cai, ninguém fica perto. Então ele não consegue ser humilde e falar assim, poxa, eu vou reconstruir, vamos juntos. Ele constrói uma rede de pessoas para construir um novo projeto juntos. Então ele tem grupos de apoio. Só que o soberbo não. O soberbo, ele, ó, humilde atrai, o soberbo afasta. Então essa é a grande diferença na queda. Na queda do humilde para a queda do soberbo, gente do céu, é uma distância quilométrica entre eles. São quilômetros e quilômetros de distância entre um e outro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Na construção da nossa vida, independentemente de qual seja, a gente tem sempre que se manter bem com todo mundo, se manter humilde. O famoso sei que nada sei, a buscar conhecimento, transmitir conhecimento, ajudar as pessoas, porque a troca ela é muito importante na vida. E a soberba, ela só vai te isolar de todos.
Enquanto você está no poder, tudo bem, mas em algum momento esse poder é tirado de você. Nem tudo é para sempre. A gente tem que saber que cada momento de nossa vida tem um prazo de validade. Ah, mas gente, como sempre em todos os vídeos, para toda desgraça tem um antídoto, né? Tem remédio. Então vamos lá. Muita gente acha que humildade é se diminuir, mas não é. Humildade é ter a noção exata de quem você é saber suas qualidades, mas reconhecer as suas limitações. Uma pessoa humilde é ensinável. Ela sabe que pode aprender algo com qualquer pessoa, desde o CEO da empresa até o estagiário. Isso cria um escudo protetor contra a queda. Lembra? Rede de apoio. Isso é muito importante. Às vezes, eu sou muito sincero com vocês, eu posso saber de determinados assuntos, mas eu gosto de escutar novamente. Mesmo que eu saiba, mas eu gosto que a pessoa conte, que a pessoa me ensine pela segunda ou pela terceira vez. Sabe por quê? Cada vez que ela me ensinar, eu aprendo algo novo. Então, mesmo que eu saiba muito sobre determinado assunto, eu gosto de escutar, porque sempre é uma versão diferente daquilo que eu já conhecia. Então é gostoso aprender. É gostoso aprender com as outras pessoas e a gente aprende com todo mundo. Então, a humildade, ela abre coração. Ela não fecha, ela abre o coração para que você aprenda coisas novas. E você aprende com todo mundo. Desde o Iapoca até o Chuí você aprende. Sabe? São culturas diferentes, vivências diferentes, visões diferentes de mundo. E isso é importante porque a sua visão, vira periférica, não aquela visão que fica ali, ó, só no objetivo. Sabe os fanáticos? Os fanáticos, eles têm a visão assim. Eles não têm a visão periférica. Por isso que muitos fanáticos, eles não aceitam opiniões que são contrárias àquilo que eles acreditam ser verdade. Então existe o fanatismo no futebol, existe o fanatismo na política, existe o fanatismo na religião, existe o fanatismo até no meio acadêmico. Existe o fanatismo até dentro de casa, em determinadas famílias. A pessoa é tão obcecada por determinada coisa, por determinada situação, por determinado ritual, que ela não consegue escutar outras coisas diferentes. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu trabalhei em uma empresa, que tinha um ateu. E na época eu era muito religioso, eu era. Mas eu queria escutar o ateu. Falar assim, qual é o seu posicionamento em relação a Deus? Quais são suas crenças? O ateu tem crenças? Ele ficou com tanta raiva de mim de eu ter perguntado isso, que ele se afastou. Mas na realidade eu estava de bom coração querendo aprender sobre como um ateu pensa. Então eu tenho o coração muito aberto para aprender tudo. Mas tem pessoas que têm repulsa em ensinar também. Então não é só uma questão de humildade, mas a questão do orgulho. Muitas pessoas são orgulhosas demais, que é a famosa cegueira. Então elas não querem de forma alguma trocar ideias. Elas acham que o que elas sabem é absoluto. E a gente tem toda a noção do mundo de conhecimento não é absoluto, em nenhum ramo. Então a gente sempre vai aprender, a gente vai morrer aprendendo. Lembra do ditado? Quanto mais a gente aprende, mais a gente se sente burro, porque o conhecimento ele é ilimitado. Como que o homem evoluiu em uma década? Hoje nós temos inteligência artificial batendo na porta. Aliás, não batendo não, né? Já entrou. Então, por quê? Porque o conhecimento ele é ilimitado. O homem cada vez mais aprende coisas novas, aprende novas tecnologias e joga isso para frente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a soberba lá deixa a gente cego, completamente. Tá? Então cuidado, são questões aí que a gente precisa melhorar, praticar sempre a humildade, aprender a escutar, porque através da escuta ativa você aprende muito. Capítulo 6. Praticando a vigilância no dia a dia. Como evitar que a soberba cresça no nosso coração? Bom, primeiro passo, peça feedback. Ouça o que as pessoas próximas têm a dizer. Lembre sempre da rede de apoio. Muitas pessoas ao nosso redor nos observam. A gente pensa que não, mas elas observam. Eu vou contar um caso bem engraçado para vocês. Eu tenho um horário para ir na academia. E toda vez que eu saio, eu cumprimento a equipe da limpeza do condomínio onde eu moro. E todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sempre esbarro com as mesmas pessoas. Eu fiquei sumido um determinado tempo, fiquei um mês sumido. Quando eu esbarrei com essas mesmas pessoas, elas perguntaram, nossa, você sumiu!
Pensei que você tivesse mudado. Olha, eu nem me atinei de que essas pessoas estavam me observando. Olha que interessante. É a forma como a gente age com as pessoas. Então, o soberbo, ele passa reto. Então, ele não fala bom dia, ele não fala boa tarde, porque ele já tem o rei na barriga mesmo, tá tudo certo. Então, ele não vai falar bom dia nem boa tarde, já passa reto mesmo, finge que você não existe. E é por aí que funciona. Agora, quem te observa todos os dias são as pessoas que estão ao nosso redor. Essas pessoas observam tanto o humilde como o soberbo. Isso é fato. Isso na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na igreja, na política, no futebol, em qualquer ambiente que você for, no clube social, no restaurante, as pessoas te observam. Você é observado o tempo todo. Mesmo que seja uma referência. Ah, aquele que tem barba. Ah, aquele que sempre veste preto. Ah, aquele que veste azul. Ah, aquele que está sempre com o terno alinhado. Sempre você vai ser referência, para o bem ou para o mal. Então, se você está pisando na bola em algum momento, peça feedback. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? O que eu preciso melhorar? É muito importante. Essa troca vale muito a pena. Por isso que muitas empresas apostam em feedbacks 360, onde você aplica o feedback e você pede feedback. Porque essa troca é importante, ó, 360, que é a famosa roda gigante. Percebe? As pessoas vão ter uma visão de você que muitas vezes você não percebe. E essa visão sincera vai te ajudar muito. Porque quem gosta de você vai agir com sinceridade. Quem não gosta de você vai sempre usar uma máscara. Para quê? Para ver você cair. Tá? Então sempre busque, rodeie-se de pessoas que são sinceras. Porque elas vão te dar feedbacks assertivos, porque elas gostam de você. Elas querem o teu bem e não o teu mal. Toda vez que alguém te criticar para você melhorar, é porque ela gosta de você. Pode ter certeza disso. A pessoa que não quer teu bem, ela sempre vai te elogiar. Porque um dia ela vai esperar a tua queda. Tá certo? Então a soberba, ela sempre te leva à queda. A humildade não. Ela sempre te leva à evolução. O segundo remédio que a gente tem, esse é difícil, hein? É reconhecer os erros. Pratique dizer, eu errei e me desculpe. Não é difícil. Então, errar é humano. Então a gente tem o direito de errar, porque é através do erro que a gente evolui. Só os acertos, só acertar, vai te adoecer, porque nem sempre a gente acerta. Então com os erros a gente aprende. Desde quando a gente nasce até o último suspiro, a gente vai errar. A gente vai errar, vai acertar, e é com os erros que a gente evolui sempre. Sempre. Não importa a idade, não importa o tempo, não importa o momento, mas sempre a gente vai cometer um errinho. E as falhas, elas existem realmente para a nossa evolução. Senão, a perfeição não tem graça, né, gente? Como a beleza também, em algum momento ela se perde, então a gente tem que saber que a beleza ela tem um tempo determinado para existir. Nenhuma beleza é eterna. E o próximo, agradecer. O agradecimento é importantíssimo. Entenda que o seu sucesso, ele não é só mérito seu, mas também de oportunidades das pessoas que te ajudaram. Então, quando a gente recebe um prêmio, o prêmio nunca é só nosso. Quantas pessoas não ajudaram você a conseguir, a conquistar aquele prêmio? Então, quando a gente tem um diploma, o diploma não é só nosso. Quantos mestres não nos ajudaram, não nos deram apoio, não nos ensinaram? A gente ia conquistar aquele diploma. Então é muito importante a gente reconhecer pessoas que estiveram ao nosso lado, nossos familiares. Muitas pessoas sempre nos apoiaram quando a gente ia desistir, ia trancar a matrícula, ia desistir. Opa, cara, vai lá, tá quase no fim. Vai que você consegue, falta só uma disciplina, vai que você consegue. Vamos junto nessa. É sempre assim que funciona. Então agradecer esses momentos é extremamente importante. Porque essa pessoa vai sentir prazer em estar sempre ao teu lado. Porque ela sabe que o seu mérito é o mérito dela também. Mesmo que seja um mérito indireto. Assim, poxa, eu ajudei. Então se eu ajudei, vale a pena. Então, são pessoas que querem sempre estar próximas de você. Porque sabe que a sua evolução é a evolução delas também e vice-versa. Certo? Então, o agradecimento faz parte também
desses remedinhos aí contra a soberba. Então nós podemos concluir que Provérbios 16, 18, ele não é uma ameaça, ele é um mapa de segurança. A vida flui muito melhor quando mantemos os pés no chão. Não espere a queda chegar para aprender a ser humilde. Que tal começar hoje a olhar para o lado com mais empatia e menos julgamento? Percebam que a Bíblia é muito sábia. A Bíblia ensina muito. Antropologia, sociologia, filosofia, para a vida toda. Então sempre eu vou citar uma passagem da Bíblia e nós vamos trazer para os nossos dias atuais. Como que a gente pode aprender muito e aplicar os conhecimentos bíblicos em nossa vida também, certo? Então, saiba como curar a soberba, sempre aceite críticas, sempre aceite feedbacks, porque os feedbacks eles ajudam muito. E humildade sempre, para aprender cada vez mais. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curta, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento é seu, a soberba não. A humildade que traz o conhecimento. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Te vejo numa próxima. Tchau!